Ação. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Então, a gente tem recebido inúmeras perguntas sobre relacionamento à distância, como a gente sobreviveu a isso e como podemos ajudar as pessoas com isso. Então, Acho que a gente tem recebido esse tipo de pergunta desde que eu me mudei, ou até mesmo antes disso. As pessoas perguntam sobre relacionamento à distância porque realmente é difícil. Não é algo normal, eu acho. Poucas pessoas lidam com isso. vamos responder perguntas enviadas pelas pessoas e, claro, fazemos as coisas de forma diferente. Cada casal é único, depende de muitos fatores. Isso foi o que funcionou pra nós e como superamos isso. Realmente, cada um vai ser diferente. Você vai fazer as coisas de um jeito diferente. Mas é assim, eu acho que a gente fez, como a gente conseguiu passar por isso. E provavelmente, sabe, não existe um jeito certo ou errado, porque, sabe, a gente teve dificuldade com muitas coisas. A gente ainda tinha dificuldades. É, Acho que depende de como vocês lidam e superam juntos. leva 2,5. Eu acho que essa é a maior lição, sabe? Vocês dois têm que se esforçar muito. Não é como se uma pessoa só pudesse assumir tudo sozinha. É, Mas você não pode, tipo, se um de vocês está tentando fazer acontecer e o outro não. vocês dois se esforçam demais. É. Muito esforço. Ok, então, primeira pergunta. Por quanto tempo vocês ficaram à distância? Então, eu acho Praticamente 1 ano. que foi pouco mais de um ano. Nos conhecemos em abril e depois voltei pra casa. E então eu o visitei pela primeira vez. Pra quem não viu, temos um vídeo de como nos conhecemos ali embaixo. Nos conhecemos no Coachella. Trocamos contatos e depois fizemos chamadas de vídeo. Eu tentava fazer chamada de vídeo, mas ele sempre inventava desculpas por medo de falar comigo assim. Bem, eu nunca fiz chamada de vídeo com ninguém. Eu faço chamada de vídeo com as pessoas o tempo todo. Pra mim, isso é super estranho porque eu fiquei tipo, é como se Chamada de vídeo. Ah, estou ocupada. eu teria que estar sempre bem arrumada. É meio que impressionante. Mostrando o nosso trabalho em chamadas de vídeo. Melhorou. Mas enfim, então e aí acho que começamos a nos ver. Sim, então eu vim pra... Começamos realmente a sair juntos. Decidi que era o suficiente e resolvi te visitar. Então fui à Austrália pela primeira vez. Nunca tinha saído dos Estados Unidos, já tinha só ido ao México. Então decidi, vou te visitar. Ele não acreditou que eu fosse mesmo. Então eu achei que tudo isso era uma piada engraçada. E ela estava, sabe, me dizendo que estaria nesse lugar. E eu fiquei tipo, não sei. Mesmo assim, eu apareci lá. Ela realmente estava lá e precisou me ligar do telefone deles. Ah, sim, eu liguei do telefone lá na Austrália. Então ele ficou tipo, ah, ok, ela realmente está aqui. Mas a gente começou, sabe, a conversar de um lado pro outro em junho, eu acho, de 2016. Então, basicamente, o que a gente fez foi ficar indo e voltando o tempo todo. Pra essa pergunta, quanto tempo ficamos em um relacionamento à distância? 1 ano. Sim, ou pouco mais de um ano. Sem... Então a gente já tinha lidado com um relacionamento à distância antes disso? Não. Nunca. Nada nessa magnitude de, tipo, continentes diferentes. Mas, Eu nunca tinha, nem mesmo alguém de fora de Canberra. Então. Era tudo novo. sim. Como era seu relacionamento no início? Como você via o namoro à distância antes e como vê agora? Foi difícil. Sim, ainda estávamos, sabe, só passamos alguns dias juntos. E além disso, era tudo só mensagem de texto e videochamada. Ainda estávamos nos conhecendo, mas é difícil quando não dá pra estar junto fisicamente. Foi muito de... Tem a diferença de fuso horário, sabe? Eu estava acordando quando ela estava indo dormir. E aí? Acho que é mais ou menos umas 7 a 8 horas, às vezes 9 horas, dependendo do horário de verão. Então, às vezes, a gente tinha uma diferença de 9 horas no dia. Então, sabe... Então, uma das coisas que a gente teve que trabalhar, e isso foi algo que a gente escolheu fazer. Isso foi essencial para dar certo, pois às vezes eu acordava às 4 da manhã. Às vezes 2 da manhã. Tipo, 3 ou 4 da manhã, só para fazermos uma chamada de vídeo de 1 ou 2 horas cedo. Eu ia pra academia, depois pro trabalho, enquanto o Jaime já estaria indo dormir. Então, tipo, durante o dia todo, a gente não... Tipo, nos meus dias, a gente quase não conversava. Aí ela acordava quando eu estava chegando em casa. Então, a gente fazia chamada de vídeo de novo.
E aí, às vezes, ele tinha treino de futebol ou treino de basquete. A gente não conversava muito porque ele estava sempre nos treinos, então só falávamos algumas vezes por dia. Eu ficava acordada até meia-noite, 1 a 2 da manhã. Eu trabalhava só pra talvez conseguirmos fazer uma chamada de vídeo. Ele dizia, estou indo pra casa, fica acordada. Eu respondia, tá bom. E ele fazia uma chamada de vídeo comigo e eu já estava na cama, tipo, tá bom, boa noite. Então, sabe? Acho que era horário de verão ou... Eu não me lembro. Tem uma época, acho, mas não tenho certeza. Tem um período de uns 5 meses em que é tipo... Em que você se aproxima mais. Então fica umas 5 ou 7 horas. Às vezes você dorme quando eu estou almoçando. Então, aí eu ainda acordava cedo, conversava de manhã, mas também dava pra conversar na hora do almoço. Sim. Quando eu ficava acordado até mais tarde em casa, você já estava acordando, então a diferença de fuso horário era mais fácil. Começamos nosso relacionamento com uma grande diferença de fuso horário, tipo 9 horas, o que dificultava conversar. Estávamos muito ocupadas com trabalho, esportes e outras coisas, então falávamos pouco. Com o tempo isso melhorou, então enfrentamos a parte mais difícil logo no início, né? O que é estranho, mas... Eu achava que relacionamento à distância era uma droga. Foi ruim, mas acho que o lado bom é que provavelmente nos esforçamos mais para conversar do que a maioria. Pelas experiências e relatos de outros, sinto que realmente fizemos um grande esforço para dialogar. No começo, fazemos perguntas para nos conhecer, mas com o tempo aprendemos sobre a pessoa naturalmente. Já nós precisávamos nos esforçar muito para perguntar. Quero dizer, outra coisa muito boa é que quando a gente finalmente se vê, Meu Deus, foi a melhor coisa de todas. Sim, e você sempre tem algo pra esperar ansiosamente o tempo todo. Você sempre gosta. A gente tinha tantas contagens regressivas. Sim, a gente tinha contagens regressivas. Contagens regressivas, ai meu Deus. Ah, você sabe. Até o último segundo. Tipo, 16 dias, tipo, ah. 5 minutos. Quero dizer, então, tipo, por outro lado, dizer adeus sempre foi a coisa mais difícil de todas. Então, se eu escolheria fazer relacionamento à distância de novo? Não, mas eu faria por você sim, só que eu não desejaria isso pra ninguém. Outra coisa que é difícil, realmente difícil de lidar, que eu percebi, é que às vezes sua vida meio que para porque você fica tão envolvido no relacionamento, sabe? A gente ficava no FaceTime o tempo todo. E mesmo fazendo isso, sua vida real segue. Tudo ainda é vida real, mas há coisas ao redor das quais você precisa se afastar porque você está... Você passa a planejar o dia conforme os horários das conversas. Então é difícil porque você começa a perder coisas ao seu redor porque quer conversar o tempo todo. Enquanto se fosse um relacionamento normal, vocês iriam juntos ou, sabe, já estariam passando tanto tempo juntos. É como se a gente deixasse de ir a certos lugares porque pensa, ele vai acordar em algumas horas e eu quero garantir que vou poder fazer uma chamada de vídeo, enquanto eu não quero ir a algum lugar onde meu celular não funcione ou eu não possa atender ou algo assim. E aí ficar no telefone o tempo todo é simplesmente exaustivo. Você fica assim o dia todo. Tipo, segurando assim, eu ficava deitado na cama só fazendo FaceTime ou então sentado no carro. Fazendo um bom exercício no braço. E não é só porque eu gostava de conversar com ela e ver ela, sabe? Isso também. Era mais frustrante. Aí fica difícil porque você pensa, eu não quero ficar no celular, mas eu quero falar com ela e quero ver ela. Mas aí fico pensando, eu queria que a gente pudesse, porque quando você está no FaceTime, você não consegue fazer mais nada. Você só fica sentado lá. Então, tipo, quando a gente está junto, eu posso ir fazer alguma coisa ou qualquer coisa, é bem diferente. Então acho que nos períodos em que a gente fica separado, tipo, se ficamos um mês separados, no começo não é tão ruim. Mas quando vai chegando no final do mês, você pensa, meu Deus, eu não aguento mais ficar no celular o tempo todo, sabe? Mas aí quando você vê ele, você... Sim, é uma faca de 2 gumes. Próxima pergunta. Somos apaixonadas por esse assunto. Como você viaja tanto de Los Angeles para a Austrália e como conseguiu folga do trabalho? Ok, então, eu trabalhava com tecnologia da informação, meu chefe era muito gente boa e, sabe, eu conversei com ele sobre a situação e ele foi muito compreensivo, então isso ajudou bastante. Sim. Então, eu consegui usar bastante das minhas folgas, então eu... Guardei elas. Sim, então eu só usava minhas folgas quando saía. E na verdade tirei muitas delas com meio salário só pra poder ter o meu.
Eu venho visitar e falo, vai trabalhar, e ele diz que não pode ficar longe de mim, tudo bem, tira o dia de folga, então financeiramente. Sim, bom, então pra mim, no meu trabalho, eu só podia tirar folga. Jamie trabalha por conta própria, Eu conseguia visitar com mais facilidade. tipo, e também ela pode, porque ela estava fazendo modelagem e blogando, ela pode trabalhar de qualquer lugar. Sim, então eu vim pra Austrália, o que foi bom, pois pude trabalhar com marcas australianas que eu nunca teria conhecido. Sempre que eu vinha visitar, pensava, você vai trabalhar e eu vou a um ensaio. E ele dizia, mas você está aqui, mas trabalhando. Era isso. Você fica tipo, bem, eu iria com ela e aí eu só teria que, sabe, sentar lá, só isso, ou ajudar com a iluminação ou algo assim, sabe? Sim, ele segurava refletores nos meus ensaios, então meio que te deu uma ideia de como seria a sua vida agora. Brincadeira. Mas e então, acho que esse é outro dos grandes motivos pelos quais decidimos. Bem, um dia eu só pensei, quer saber, tipo, ela está vindo aqui e a gente, sabe, metade do tempo, tipo, a gente estava bem porque ela precisava, sabe, ganhar dinheiro para poder pagar as passagens e essas coisas, então a gente pensou, quer saber, por que eu mesmo não começo a tirar as fotos? Porque eu já tirava algumas com o iPhone e tal, e Ah, eu queria tanto poder mostrar pra vocês. enfim, eu já estava cansado de ir aos ensaios, então pensei, por que não fazemos isso juntos? Assim podemos viajar e fazer tudo juntos. E foi assim que tudo começou, eu acho. Bom, também o voo da Austrália para os Estados Unidos e de volta dura tipo 14 horas e é caro. Então, sempre que a gente estava separado, trabalhávamos muito e tentávamos economizar para garantir que conseguíssemos, porque às vezes a passagem custa $1.500, às vezes 2.000, então você realmente tem que economizar era essencial. Então eu precisava trabalhar enquanto estávamos juntos, pois nossas visitas duravam só 2 semanas e como era caro, tínhamos que aproveitar ao máximo. Sim, E então a gente acabava trabalhando e passava o tempo todo, ao invés de relaxar, trabalhando para poder pagar para se ver. E então, acho que outra coisa era que eu morava com meus pais, então quando a Jamie vinha me visitar, ela ficava na casa dos meus pais com a gente. Assim, eu não pagava aluguel e ela não pagava hospedagem. sim, isso ajudou muito. Eu tinha um carro, então podia dirigir por aí. Quando fui para Los Angeles, Jamie tinha um carro lá, então fiquei lá. Então isso foi outra grande economia. É, Quando comecei a vir para Los Angeles, pude ajudar ela com o trabalho. o que seus amigos e família acharam? E quando e por que vocês decidiram morar juntas? Isso envolve amigos e família. Quero dizer, eu acho que foi. Acho que todo mundo ficou tipo, ah, ok, vocês estão namorando. Mas não acho que alguém realmente levou isso muito a sério, porque, sabe, até acho que eles realmente nos viram mais ou menos ali pelos 6 meses, quando estávamos super envolvidos e eu chorava o tempo todo, porque, sabe, é difícil. Tipo, não ver alguém. Eu sei, agora está tudo bem. Mas foi realmente difícil. Precisamos tirar essa parte. Tudo bem. Meus amigos gostaram porque eu estava namorando Isso, uma linda modelo dos Estados Unidos. sim, era legal se gabar de namorar alguém. Eu podia ir e voltar entre os Estados Unidos, o que era muito legal. E minha família era assim, foi bom porque minha família me apoiava. Quando a Jamie veio conhecer todos pela primeira vez, todos gostaram dela. Quero dizer, todo mundo estava totalmente de boa com isso, até termos que decidir quem iria se mudar pra onde. Acho que isso virou uma questão depois de 6, 8 meses, quando todos perceberam que estávamos levando a sério e perguntaram quem vai se mudar para onde. Afinal, quem precisa mesmo começar a ficar chateada? Então, essa é uma das próximas perguntas. Como decidimos quem ia se mudar para onde? Sim, Então, eu acho. Você vai. Eu preciso me recompor. eu sinto que, quer dizer, nós conversamos muito sobre isso. E Jamie já tinha seu próprio lugar, tem 3 gatos. E. Sim, eu acho. Nós simplesmente meio que tomamos a decisão.
eu não estava, tipo, eu não amava meu trabalho. Não era o caminho de carreira que eu sentia que iria seguir. Então, fez mais sentido a gente se mudar para Los Angeles, onde Jamie tem muitas oportunidades de trabalho. E sempre faz sol. Essa é outra coisa. Câmeras é fria metade do ano. Quando Blake e eu começamos a conversar após o Coachella, fiquei tipo, o quê? Lembro de uma noite em que fiquei chateada e pensei, qual o sentido disso? Moramos em países diferentes. E eu lembro dele dizendo, eu me mudaria pra América por você. E eu fiquei tipo, aham, tá bom. E aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Ele conseguiu, mas fazia mais sentido. Foi realmente difícil. E acho que a família dele... Eu sou muito próximo da minha família. Realmente difícil. Então essa provavelmente foi a parte mais difícil. Minha irmã, com quem sou muito próximo, e minha mãe e meu pai. Então foi bem difícil pra ele se afastar da família. Sair de morar com eles pra agora ter um relacionamento à distância com eles é meio que uma situação bem difícil, mas no final, sabe? E eu acho que isso é provavelmente uma das... definitivamente vale a pena. Isso provavelmente é uma das coisas mais difíceis. O que você fez pra aproximar seu relacionamento? Acho que já respondemos isso. Fazíamos muitas chamadas de vídeo, costumávamos... Fazemos coisas legais um pro outro. Uma das coisas principais era que eu mandava rosas pra Jaime com frequência. E ela estava viajando pra Europa. Fui pra Europa por um mês e preciso contar essa história. Pensei, o fuso horário lá é ainda mais difícil. Então eu pensei, não vou conseguir falar com ele. Eu não tenho sinal. Eu preciso estar no Wi-Fi de vez em quando. Eu já sabia que não conseguiria conversar muito, então eu passei algumas semanas e escrevi uma carta, 31, eu acho, cartas. Coloquei cada uma em envelopes pequenos de cores diferentes. E eu rotulei elas de dia 1 até dia 30 ou 31. E então eu enviei. Os enviei com... Borrifei todos com meu perfume e caprichei nas cartas. Algumas tinham perguntas que ele precisava responder naquele dia. Ou, sabe, nem sei, coisas aleatórias. Então eu mandei pra ele em um bar. E então todo dia ele se filmava abrindo a carta caso eu não conseguisse falar com ele naquele dia ou algo assim. Então, avançando no tempo, terminei a viagem pela Europa. E então ele... Bem, não, era isso que eu estava pensando. Aqui está o outro lado. Então, enquanto ela estava na Europa, eu encontrei, consegui o endereço dela e mandei flores pra ela. Ele me mandou flores na Alemanha. Do nada, recebo uma mensagem dele rindo e penso, o quê? Alguém está tentando entrar no prédio onde estou com um buquê de flores. Fiz um grande ensaio fotográfico com as flores para que ele tivesse as fotos. Quando você veio me visitar depois disso, no dia em que cheguei em casa, ele já voou na manhã seguinte porque não conseguíamos ficar separados. Então, ele tirou uma foto dele mesmo com cada uma das letras. Sim, todo dia eu abria uma das... minhas, e ele imprimiu tudo. Agora tenho fotos dele com cada carta de cada dia. E aí eu tive que ir até o lugar onde você imprime as fotos. Vou nesse computador imprimir fotos, mas as pessoas ficam olhando pra minha tela. É estranho. A gente fazia umas coisas estranhas, mas, sabe, eram coisas assim que a gente sempre fazia uma pela outra e mandava cartas legais. A gente trocava cartas o tempo todo. Muitas coisas assim. Isso é coisa de filme que a gente fazia. Isso ajudou, acho, só mostrando pequenas coisas. Ele me visitava e eu já tinha doces ou pequenas coisas prontas. Ela me visitava e depois ia pra Sydney, Byron Bay ou outro lugar pra gravação. Então ela foi embora, mas uma das malas dela ficou lá. Aí eu escrevi vários bilhetinhos. Coloquei todos eles na minha mala. Escondi todos eles. Então... eu os encontraria depois. eram apenas coisas como... coisas assim, você só é. Como vocês mantinham a comunicação e resolviam questões quando estavam separados? Como era o relacionamento antes e como mudou agora? Relacionamentos e mais. Uma das coisas mais importantes que senti nesse relacionamento foi que a gente precisava se comunicar, porque... eu não sou muito boa nisso. porque nós já temos a distância e todas essas coisas, sabe? Então, se houver uma discussão ou se uma pessoa estiver chateada ou algo assim, e vocês não estiverem se comunicando, simplesmente não vai funcionar. A situação só piora. Exato, porque vocês não conseguem passar esse tempo juntos. Você não poderá abraçá-los ou beijá-los para confortá-los.
O mais importante é conseguir se comunicar e conversar com eles. Sim, e eu sou corredora. Eu fujo de discussões, dou um tempo pra mim e depois gosto de conversar sobre o assunto. Mas isso não é possível quando não se pode desligar o celular nem por um dia. Bom, você fez isso. Eu fiz, enfim. Houve momentos em que você sabe, obviamente, é como qualquer outro relacionamento. E aí, sendo um relacionamento à distância, sabe, isso mexe com a sua cabeça. Então você fica chateado com algumas coisas ou, sabe? Uma coisinha vira uma discussão enorme. E você nem sabe por que briga, mas está chateada e frustrada. Não basta dar um abraço e se sentir melhor. Como em todo relacionamento, um abraço pode resolver tudo, mas você não pode fazer isso. Então você fica frustrada além de estar brava. E sabe, uma coisinha pode realmente se transformar em algo enorme. Eu acho que sim, quer dizer, isso exigiu muito esforço. E ainda é algo em que você precisa trabalhar. Tipo, comunicação é sempre algo em que você precisa continuar trabalhando. E Quero dizer, não ficou mais fácil. Na verdade, ficou mais difícil porque você fica frustrada querendo se ver e querendo que toda essa distância acabe logo. Isso gera mais brigas e faz você perder aniversários de família ou feriados em que não pode simplesmente pegar um avião para ir. Você acaba tendo que ver tudo pelo celular e muita coisa vai se acumulando. E assim, a gente meio que sabia qual era o nosso objetivo final e só tinha que aguentar. sim, isso era algo que sempre comentávamos, sabe? Sim, está difícil agora. Sim, vai ser difícil, mas no fim vai valer a pena. Sim, esse era nosso lema, vai valer a pena. Isso foi o que mais me apeguei, sabe? Porque eu sabia que ela valia a pena e eu faria qualquer coisa por ela. Então é isso. Você conseguiu. Sim, era isso que tínhamos que fazer. Mas quero dizer, comunicação é algo que você sempre tem que trabalhar. Mesmo que você não queira, como eu. Mesmo que seja, tipo, sabe, esperar, tipo, se afastar e depois voltar e conversar sobre isso. Sim, ainda estamos aprendendo. Como mantiveram confiança e segurança no relacionamento mesmo sem se verem com frequência? Essa também foi difícil pra mim. Quero dizer, essa é mais uma bem difícil. Esse já é um problema geral nos relacionamentos, e quando você adiciona a distância e o fato de não se verem, fica ainda mais complicado. Mas eu acho que ser honesto um com o outro e voltar para a comunicação, tipo, se você comunica tudo e fala sobre tudo, então sabe, se algo está te deixando estranho ou desconfortável, você pode simplesmente conversar com a pessoa. Apenas diga, não guarde pra você. Sabe, eles podem simplesmente dizer: não, você está sendo ridículo. Sim, nisso somos muito boas. Dizemos, ok, você está sendo ridícula, pare, depois pensamos. Provavelmente você está certa. Sim, então, tipo, no fim das contas, tudo se resume à comunicação, confiança, tipo, você só precisa ser honesto um com o outro. Você sentia ciúmes quando estavam separadas? Como lidava? Acho que sou mais ciumenta que qualquer um. Mas eu acho que era mais o ciúme de outras pessoas poderem passar tempo com ele e eu não podia, acho que essa era a parte difícil. Eu não sentia ciúmes do tipo, nem sei explicar. O quê? Estar perto de outras garotas ou algo assim era mais que eu sentia muito ciúmes das pessoas que passavam tempo com ele e podiam vê-lo, tipo, elas podiam vê-lo quando quisessem e eu não podia, sabe? É uma coisa difícil porque, sabe, em um momento você sente ciúmes ou algo assim, mas não tem nada que eu pudesse ter feito pra mudar isso. Não é como se eu estivesse fazendo isso pra te machucar ou por rancor ou algo assim. Eu só estou tentando viver a vida. E ficou mais difícil à medida que ele ia embora. Todos queriam vê-lo e passar tempo, e eu pensava: ah, você está quase indo, eu quero. Isso piorou porque mais pessoas queriam se despedir. E então? Quanto mais tempo você passa com outras pessoas, menos vocês conseguem conversar um com o outro. Volte para o primeiro problema. Isso gera outro problema. Alguns amigos ficam chateados por eu estar sempre no telefone, mas tipo, Sabe, você acaba se tornando uma pessoa assim. como você faz para agradar ambos os lados? Você simplesmente não consegue agradar todo mundo. Você que... Coisas difíceis. E como você lida com elas? Eu não sei, porque pra ser sincero, é complicado mesmo. É preciso ter amigos e família que entendam e aceitem isso de verdade. Eu acho que ninguém nunca entende de verdade, porque Só entende quem passa por isso. Com que frequência vocês se viam? Acho que tentávamos uma vez por mês. sim, era quase todo mês.
para se verem por 2 semanas? Sim, acho que uma vez ficamos quase 2 meses, mas na maioria das vezes só ficávamos cerca de 4 semanas sem nos ver. E aí a gente se vê por tipo 2 semanas ou 1 semana e meia. Quanto tempo passam juntas hoje? Como foi mudar de um relacionamento à distância para conviverem o tempo todo? Quero dizer, agora a gente basicamente passa 24 horas por dia juntas. Bem, essas são outras coisas. Então, tipo, a gente ficava separadas, mas quando estávamos juntas, sabe, era sem parar, sempre grudadas. É, porque a gente divide o carro e faz tudo juntas, então são dois extremos opostos, o que era meio estranho. Então, meio que já eu sinto que, mesmo tendo feito relacionamento à distância por 1 ano, o tempo que realmente passamos juntos provavelmente, É mais do que pessoas normais. sim, mais do que em um relacionamento comum, já que num relacionamento normal você trabalha cerca de 9 horas por dia. Passa um tempo com eles. Você pode passar um tempo à noite ou só nos fins de semana ou algo assim. Mas a gente passava todo o tempo juntos, sabe? Sim, Então, mas quero dizer, mesmo agora, quando ele se mudou e agora estamos casados, nós compartilhamos um carro. Precisamos conversar sobre isso. Preciso do carro nesse horário e para esse fim. Vou esperar você voltar. Tipo, agora eu tenho que fazer esse tipo de coisa. Então demorou um tempo pra gente realmente entender como funciona. No início você pensa, meu Deus, ele meio que já se mudou pra minha casa e fomos colocando nossas coisas nos lugares. Felizmente nos mudamos juntas para outro lugar meses após sua chegada. Então a gente tinha meio que um espaço novo pra começar a nossa nova vida juntas. Isso ajudou bastante. Nem todo mundo consegue fazer isso e tudo bem. No meu caso, acabou dando certo por causa do meu contrato de aluguel e tudo mais. Então, foi isso. mas aí a gente teve que lidar com, tipo, sabe, quando é tempo demais juntos, quando poderia. E eu fico bem sem ter tempo sozinha, porque, sei lá, acho que eu simplesmente não preciso tanto disso. Meu tempo livre é tipo assistir filmes ou fazer algo assim. Enquanto isso, eu gosto de jogar videogame. Ou ir pra academia. Agora descobrimos um sistema e ainda estamos ajustando. A vida muda tanto que não dá pra dizer esse é meu tempo sozinha agora. Às vezes, a gente precisa fazer as coisas na hora. Tipo, estamos tentando ser flexíveis com nossos horários e às vezes chegamos a um ponto em que não tivemos nenhum tempo sozinhas juntas ou separadas por semanas e aí a gente meio que surta, sabe? Passamos muito tempo juntas, mas geralmente trabalhando ou ocupadas, então não aproveitamos realmente a companhia uma da outra. Então a gente precisa descobrir quando podemos realmente ser um casal e curtir juntas, ao invés de ficar respondendo e-mails, editando e falando sobre coisas de trabalho. É como se fosse algo sem parar com o que a gente faz. Então ainda estamos tentando resolver isso. Ainda estamos trabalhando nisso e tem sido... Como se tudo fosse um processo. É... Relacionamentos são sempre assim. É... Comprometendo e. É... Eu sinto que, quero dizer, nós somos apenas melhores amigos e adoramos passar tempo juntos, e isso provavelmente foi uma das coisas mais importantes. Então a gente adora passar tempo juntos e até mesmo. Temos interesses diferentes, o que é tranquilo. Sim, mesmo que a gente goste de fazer algumas coisas diferentes, separados ou algo assim, a gente gosta de passar a maior parte do tempo juntos. Então sair de ficar separados para ficar juntos o tempo todo foi simplesmente a melhor coisa do mundo. Sim, até as piores coisas que enfrentamos juntas são melhores do que a distância que passamos. Nada se compara à dor que sentimos naquela época, perto das brigas e discussões de agora ou do que estamos resolvendo. Literalmente nada é tão ruim quanto a distância que a gente já enfrentou. Então, Que conselho daria para quem está em relacionamento à distância ou começando um? Acho que nós meio que já falamos sobre isso. Coisas. Apenas se comuniquem, sejam honestos desde o começo. mesmo que seja horrível, seja honesta. A outra coisa é que vai exigir esforço dos dois. Então, vocês dois têm que estar dispostos a trabalhar, vocês dois têm que estar dispostos a se sacrificar, vocês dois têm que ser honestos e vocês dois têm que se comunicar. A câmera está falhando, tá bom. Quero dizer, também depende dos dois. Muitas pessoas mandam mensagem pra gente pedindo conselhos, tipo, ele quer terminar. Eu não sei, você não pode forçar alguém a ficar com você, não pode forçar alguém a falar com você. Se alguém não quer um relacionamento à distância,
Algumas pessoas não conseguem lidar com isso, e às vezes esse é só seu jeito de ser. E então, quero dizer, eu também não aconselharia você a largar tudo e tentar se mudar pra lá, porque se a pessoa não está disposta a fazer o relacionamento à distância funcionar, sabe? O que garante que se acontecer uma discussão ou qualquer coisa, ela provavelmente vai fugir de novo. Então, Sim, é que confia em mim, já discutimos, falamos, não dá mais, não aguento, passamos por tudo isso, mas depois percebemos que não queremos outra pessoa, que não existe nada mais que eu queira, então você acaba. você só precisa colocar tudo na balança, ver se vai valer a pena no final. Então tenha um plano, tipo um objetivo final, sabe? A gente tinha tipo um cronograma de quando queria se mudar e Bem, nosso objetivo final era tipo, eu vou me mudar pra Los Angeles e a gente vai ficar junto e vamos nos casar. Era isso que a gente queria fazer. precisávamos economizar e fazíamos muitos planos. Conversando sempre. Agora continuamos conversando, mas sobre outros planos. Porque era tipo, sabe, eventualmente eu teria que largar meu emprego, vender meu carro, me mudar, fazer todas essas coisas. Toda a papelada do visto, tudo custa dinheiro pra se mudar, sabe? A gente trabalha muito, economiza e tem que gastar dinheiro em certos lugares, então você tem que ser uma equipe, tem que fazer tudo junto, conversar sobre isso. Temos que falar sobre dinheiro, são coisas que normalmente você não quer conversar. Você sabe que tem que conversar e ser aberta sobre isso, senão não vai acontecer, não vai ser discutido. E vocês têm que fazer isso juntas, assim, mais pra frente. Fica mais fácil de falar sobre isso, porque vocês já vêm fazendo isso há uns 2 anos, então. É, Quero dizer, mais alguma coisa. acho que é isso. Acho que cobrimos muita coisa, sim. Ainda estamos trabalhando em alguns pontos. Agora, casados, surgem novas preocupações, juntar tudo e viver juntos pra sempre, sabe? É preciso se adaptar. Durante o processo do visto e Esse é um processo totalmente diferente, o processo do visto pra ser casada e morar aqui. Então, cada casal tem coisas diferentes pelas quais vai ter que passar. Isso foi o que tivemos que fazer e você sabe. Boa sorte a todos, mas eu não mudaria nada. jamais é a melhor coisa que já fizemos. Eu nunca imaginei, em 1 milhão de anos, que teria um relacionamento à distância. Eu sempre brincava quando assistia esses filmes e pensava: isso é horrível, eu nunca conseguiria, não sou uma pessoa sã pra conseguir fazer isso. Mas, tipo, leva a pessoa certa. Bem, e é engraçado porque eu sempre pensei, e isso pode ser um pouco sobre mim mesmo, mas eu sempre achei que minha vida estava destinada a mais do que só, sabe, trabalhar com tecnologia da informação e essas coisas. E eu não me via morando em câmera. Então, é engraçado como as coisas aconteceram. E agora eu moro em, sabe, Los Angeles, que eu amo, e com alguém que eu nunca poderia ter imaginado estar junto, como minha melhor amiga, e ela é tão linda. Então é isso, essa é a nossa história de relacionamento à distância. É isso aí.